comecei a treinar, ensinar jiu-jitsu pro pessoal. Eu já tava com a faixa azul. E aí eu comecei a ensinar o pessoal lá. A gente trabalhava depois do trabalho, a gente alugava um Taijukan lá, ficava lá 1 hora, 2 horas treinando. Isso praticamente todos os dias. E o pessoal começou a pegar gosto daquilo. E aí eu fiquei, né? Completei 1 ano e meio, menos, e eu falei, bom, agora eu vou pra lá, vou tentar checar minhas horas de voo. E o pessoal, o grupo que eu montei, continuou treinando. E eu voltei. Só que quando eu voltei, ninguém tava empregado, o pessoal que conseguiu checar. E foi muito difícil, assim. E eu falei, não dá pra eu me arriscar isso daí. Foi aí que eu peguei e optei por continuar a dar aula de jiu-jitsu. Então eu fiquei no Brasil durante 1 ano e meio, mais ou menos, de novo. Treinei bastante na academia do meu professor, né? Do Marcos Barbosa. E ali eu peguei, e naquela época, como no Japão não existia muito jiu-jitsu, ainda era permitido você ter academia com a faixa roxa naquela época. E eu voltei com a faixa roxa de lá do Brasil, me filiei à Federação Paulista e continuei dando aula aqui. Foi aí que eu montei a Tokai Jiu-Jitsu. Aí a Tokai Jiu-Jitsu, ela deu início em 1998. E daí foram surgindo outras equipes também, foram surgindo equipes em outros estados, né? E foi assim que começou o jiu-jitsu aqui no Japão também, né? Hoje em dia, seu marido mesmo falou, só que tem 4 academias, né? Aquela época, eu acho que no total tinha 4 no Japão, né? Era muito pouco. No Japão? Era muito pouco. Muito pouco mesmo. Antes de mim, de brasileiro, só tinha um professor que hoje em dia muita gente não lembra dele, mas ele se chamava Furukawa. E ele era faixa marrom, mas assim, hoje, ele até morreu já, né? E acho que ele chegou a ir embora pro Brasil, mas depois disso daí veio, né, academias do professor Tani, que o seu marido chegou a treinar. Depois veio o pessoal da equipe da Academia Rocha. E dali foi surgindo várias outras equipes. Teve uma época que eu não sei se é porque a gente já não afastou um pouco, né, disso, pelo fato dele ter parado, mas eu acho que teve uma época que o jiu-jitsu aqui no Japão ficou muito em alta. Muito, muito, muito. Não é? Muito. Tipo, há uns 15 anos atrás, Mais eu ou acho. menos. Mais Era ou uma menos, não é? disputa muito grande. Não era? Muito Eu ia muito, a gente ia muito em campeonato. E eu acho que naquela época tava assim, muito o jiu-jitsu. Não sei se por causa dos Gracie, não sei. Por causa dos Gracies, por causa do Pride que existia aqui no Japão. Pride, verdade, tinha um Pride. Né? Então, tava muito em alta. Hoje em dia, o jiu-jitsu aqui no Japão, ele ficou muito fraco. E com a pandemia, então, mais ainda. E pior, porque é verdade, tem a pandemia, porque é um esporte que você tem o contato físico ali, então é difícil. Na pandemia parou, né? Não sei, você... Praticamente parou. Na minha equipe mesmo, eu mesmo já não tô dando aula na minha filial. Eu vou e dou aula na filial dos meus outros alunos. E tô ensaiando para ver se eu monto de novo a minha filial, mas nessa idade assim eu já tô meio com preguiça, tô meio cansado. E também tô com outros projetos, né, que logo logo já vou estar falando para vocês aí, mas realmente assim, porque é dedicação, você tem que se dedicar muito, você tem que se dedicar então, muito. assim, chega uma época que às vezes não dá, né? Você tem outras eu prioridades. vou ter que voltar, vou ter que voltar a treinar, voltar a me dedicar para os meus alunos, vai tomar muito meu tempo. E assim, muitas coisas foram acontecendo que já foram me deixando, não
não sei se é desanimado ou se é enfraquecido ou o que que é, mas assim, você acaba falando, não, acho que é melhor deixar para os mais novos.